Senhor presidente, queria saudar Vossa Excelência e parabenizar pela iniciativa, por conduzir essa comissão geral tratando do tema da fome. E é isso mesmo, a fome voltou ao Brasil. A fome que já tinha acabado no governo Lula e Dilma. O Brasil saiu do mapa da fome, isso era o dado oficial. E agora, no desgoverno Bolsonaro, nós temos aí milhões de famílias passando fome, lamentavelmente. São 19 milhões de famílias, de pessoas que estão passando fome, dado oficial. E o interessante é que em 2018 eram 10,3 milhões. Olha a quantidade de pessoas que nesse período, entre o governo Temer e o governo Bolsonaro, estão agora literalmente passando fome. Do início do atual governo, de janeiro de 2019 até junho desse ano, 2 milhões de famílias entraram na extrema pobreza. Esse é o dado oficial também, porque eram 12 milhões, pulou para 14 milhões de famílias nessa situação extrema, que não tem recursos suficientes para se alimentar. Que, aliás, essa situação, considerando o critério de insegurança alimentar, que pouco mais da metade da população brasileira, em torno de 120 milhões de pessoas estão enquadrados na insegurança alimentar. Ou seja, não se alimenta o suficiente em termos de qualidade e quantidade, e isso afeta muito as crianças, os jovens. E a gente sabe que isso é resultado do governo que não tem uma política de enfrentamento da fome. Aliás, a política econômica que gerou essa fome, gerou desemprego, desesperança para os jovens. Nós temos também o fim do Ministério do Desenvolvimento Agrário, mas o fim de várias outras políticas de produção de alimentos. E agora nós temos que estar brigando aqui para derrubar o veto 51, para poder garantir a produção de alimentos, para apoiar a agricultura familiar, apoiar os agricultores que sofreram muito na pandemia, estão sofrendo nesse governo. E os desempregados, que hoje chega a 14 milhões de pessoas, sem nenhuma perspectiva, porque há um desastre na economia, com aumento do custo de vida, gás de cozinha, energia, combustíveis, e o ministro da Economia do Brasil cuidando dos seus negócios, num paraísos fiscais. Nem ele acredita no Brasil, nem ele acredita no governo que ele serve, que não investe no Brasil, e com medidas que desindustrializam, que geram emprego fora do Brasil e desemprego no Brasil. Nem o ministro da Economia, Paulo Guedes, esse inimigo da Zona Franca de Manaus, esse inimigo da indústria brasileira, concluindo, senhor presidente, esse inimigo do povo brasileiro. E o resultado é esse, é a fome, é a miséria, e é muita gente pedindo nas ruas, buscando, pelo amor de Deus, a solidariedade das pessoas. Por isso que nós temos que insistir, o orçamento da União tem que priorizar o combate à fome e não o pagamento de juros dos bancos. Tem que priorizar a vida das pessoas, a dignidade.